Boa noite a todos, bem-vindos a mais uma live da nossa querida fraterna, né? Eu estou aguardando o nosso querido palestrante de hoje, o Francisco Gabilan, que irá proferir a palestra dessa noite, a live dessa noite, e dentro de instantes eu já o convido para que a gente possa realmente prosseguir com a nossa palestra. Então sejam todos bem-vindos, as pessoas já estão entrando. Eu estou aguardando apenas o nosso querido Gabilan entrar para que nós possamos começar a live de hoje, né? Só mais uns instantes e o nosso querido Gabilan já está entrando. Eu vou fazer o convite a ele. Logo vou dar os avisos. Só ele já entrou. Aguardando o nosso querido. Boa noite, Gabilan. Olá, boa noite. Só agora estou Boa conseguindo aí, noite. porque está um pouquinho atrasado, né? Uhum. Não tem problema, estamos no horário, está tudo ok. Muito Gabilan, bem. antes de nós começarmos, eu vou dar apenas alguns avisos da nossa querida fraterna e logo em Pois não. seguida eu já leio o seu currículo, tá bom? Para que você Muito bem. possa prosseguir com a nossa live da noite, tá bem? Muito Bom, bem. Muito gente, bem. então sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, sou André, diretor da área diretor da área de divulgação da nossa querida fraterna. E eu vou começar com alguns avisos. Então, amanhã, dia 13/8, quinta-feira, nós temos a live com o nosso querido Taiguara, com o tema Caindo em Si. Então, amanhã, 13/8, com o nosso querido Taiguara. Acessem o Instagram, nós teremos nosso querido Taiguara amanhã. Amanhã também, dia 13/8, nós temos o nosso plantão, nós faremos um plantão na Fraterna, das 15 às 19 horas, para arrecadar os alimentos para a composição das cestas dos assistidos cadastrados. Então, quem puder contribuir, compareça, leve seus alimentos e será uma grande ajuda e a Fraterna, a área social, agradece imensamente. Então, amanhã, 13/8, plantão das 15 às 19. E, por último, só lembrar vocês de se inscrever no nosso canal do YouTube, né? Se inscreva lá, aperta lá, clica lá o sininho para vocês receberem informações e compartilhem o canal, tá bom? Canal Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Ajude-nos a divulgar essa doutrina pela nossa casa, Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Bem, então hoje nós temos aqui conosco o nosso querido Francisco Gabilan. Gabilan, eu vou fazer apenas um resumo do seu currículo, que eu sei que é um currículo belíssimo, né? Tem muita coisa aqui para falar, né? Mas eu vou fazer apenas um resumo, as coisas mais importantes. Então, Francisco Gabilan, advogado militante, palestrante doutrinário no país e no exterior, professor articulista, escritor, ex-diretor e atual conselheiro da AGE, Associação Jurídico Espírita do Estado de São Paulo. Ele é autor de diversos livros, entre eles Entre o Pecado e a Evolução, Curso para Expositor da Sociedade Espírita, coautor, Sete Pecados Capitais, Uma Visão Espírita, dentre outros livros, que tem mais alguns aqui que eu já vi no seu currículo, né, Gabilan? Ele é autor dos cursos Encontro de Aperfeiçoamento Doutrinário, Curso Intensivo de Oratória Espírita, curso sobre o livro A Gênese de Kardec. Ele escreve e escreveu para a revista Espiritismo e Ciência, revista Além da Vida, jornal O Semeador, jornal e portal Segue a Jesus. É isso mesmo, Gabilan? Falei certinho? É isso Né? aí. Uhum. Qualquer coisa, se fique à vontade para completar alguma coisa, quiser divulgar algum livro seu também, tá bem, Gabilan? Muito Eu vou, obrigado. Uhum. vou passar a palavra a você agora, que você vai fazer, o Gabilan vai fazer a nossa prece de abertura e logo em seguida já prossegue com a live de hoje.
A palavra é toda sua. Gabilan, seja bem-vindo. Boa noite. Boa noite a todos. É um prazer estar novamente com todos aqui. E no sentido de harmonização do ambiente, da nossa mente, da conexão com o mundo espiritual, nos convém fazer uma prece. E o convite de cerrar os olhos não é uma mística, é simplesmente para nós nos interiorizarmos. Pedimos ao Pai de misericórdia amantíssimo, Senhor Deus da vida, que nos permita usufruir desse instante, mas que permita aos amigos espirituais que nos assistem, coletiva e individualmente, aqueles até encarregados da coordenação desse tipo de trabalho de conexão com a espiritualidade, que o amorável Pai nos permita que nos conectemos ao amorável Mestre Jesus para usufruir das luzes, do caminho reto, da direção segura em termos de aperfeiçoamento moral, que seja, na verdade, a busca de uma interiorização nossa, que todos possamos juntamente nos organizar interiormente, subir em espírito e poder aurir as luzes do conhecimento, poder desenvolver as teses necessárias à nossa evolução, sempre à luz dos ensinamentos dos amigos espirituais, e que possamos ter serenidade, paz, equilíbrio e tranquilidade, todos em conjunto, unindo os nossos corações, para dar por iniciado esse nosso trabalho de conexão com o mundo espiritual e de aclaramento com as criaturas como nós mesmos do mundo material. Assim seja, Senhor. Muito bem, estamos harmonizados e, como todos puderam ver, da chamada para esse nosso encontro, havia, além da denominação do poder da palavra, que é uma coisa importantíssima, havia uma referência a uma recomendação de Paulo, lá na primeira epístola aos Coríntios. Ele dizia: não vos enganeis, as más conversações corrompem os bons costumes. E esse é, na verdade, o paradigma desse nosso encontro aqui. Eu sei que é oportuno, nessa ocasião, nós falarmos, na verdade, em notícias ruins. Entretanto, nós vamos falar de notícias ruins que nos assolam há muito tempo. A humanidade vem assustada, vem sempre sendo envolvida com notícias ruins de maremotos, terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, quedas de barreiras, incêndios e, como agora ocorre, já ocorreu várias vezes, pandemias. Nos compete perguntar, e depois nós vamos desenvolver como isso ocorre efetivamente, nós devemos perguntar qual que é a nossa postura diante dessas situações todas. Nós temos que analisar se nós não estamos colaborando para disseminar o medo, para alimentar as consequências dessas situações todas. E a doutrina é muito clara, é muito precisa, e não precisa de grandes estudos acadêmicos nem nada para nós entendermos que ela pede que nessas situações, para analisar essas questões, principalmente essa das conversações, das palavras, nós usemos a razão e, com isso, disciplinar os nossos sentimentos, que é para poder equilibrar os resultados a que nós vamos chegar. Nós vamos cuidar de dois aspectos. Um aspecto, vamos chamar de físico, material, de como é que ocorre a palavra, qual a razão pela qual a natureza teve de desenvolver a palavra
a comunicação entre as criaturas. Depois nós passamos para as consequências da utilização, de como nós interiorizamos, nós espíritos utilizamos essa faculdade. E depois, obviamente, entraremos no aspecto ético, moral e, portanto, religioso, que é tudo que Jesus nos legou. Inicialmente, nós temos que perguntar do que as criaturas andam falando, sobre o quê, do que andam falando, como usando a voz e a palavra. Será que nós estamos usando de trivialidades, de maledicências, de hostilidades, de manifestações de inveja, de mentiras, de manifestações de ciúme, de engodo, de raciocínios envolventes, porém desejosos de produzir algum resultado que possa até impressionar as outras pessoas, mas que sejam, na verdade, alguma coisa maliciosa? Ou, na maioria, ou algumas vezes, eu ia falar na maioria, mas algumas vezes nós estamos tratando de encorajamentos, agradecimentos, harmonizações, consolos, entendimento e preces costumeiras. Pois é, a espiritualidade não se cansa de dizer de que a palavra é o verbo criador. Para usar a técnica recomendada pelos amigos espirituais, nós vamos ter que saber como é que isso ocorre. De onde é que vem essa necessidade do uso da voz, do uso da palavra? E, obviamente, que no desenvolvimento da criatura, falando de nós, criatura já de determinado nível de desenvolvimento, há necessidade em todos os graus da criação, menos no mineral e ainda desconhecidamente no vegetal, mas já partindo para o reino animal, há necessidade de comunicação. Comunicação para ser sustentada, comunicação para preservação da espécie, de entendimento. E, portanto, isso foi desenvolvido durante bilênios pela lei natural, para aparelhar o chamado aparelho fonador, para estabelecer a comunicação entre as criaturas. Só para nós entendermos, lá no reino animal, essas manifestações foram, ao largo do tempo, se fragmentando, foram pensamentos fracionários, ideias relâmpagos, e que sons e atitudes tal é que deram a capacidade de comunicação entre as criaturas. Muito bem. Acontece que a evolução é uma coisa incrível, extraordinária. E a espiritualidade nos lembra, o nosso querido Emmanuel que nos lembra, que nós, criaturas, nós seres já chamados de espíritos, com E maiúsculo, nós dizemos isso porque espírito com E minúsculo é genérico e espírito já é individualidade com E maiúsculo. Nós somos criaturas que a gente vem de longe, de longe. Na genealogia espiritual, ou seja, na evolução das criaturas, a espiritualidade nos diz que nós temos a bagatela de 15 milhões de séculos. Ou seja, 1 bilhão e 500 milhões de anos. E nós ousamos outro dia fazer uma conta, numa média que não é verdadeira ao largo de todo esse tempo, de 80 anos aí de encarnação, nós teríamos 18 milhões e 750 mil encarnações. Tudo isso são teses, na verdade, né? Para chegar ao estágio de manifestação do pensamento, sair do pensamento fracionário, das ideias relâmpago, para chegar no pensamento contínuo. Ou seja, burilar na mente, nós burilarmos o que é do nosso interesse, dos nossos objetivos, das nossas necessidades, e
desenvolvermos o pensamento e externar com uma ferramenta extraordinária que nós já fomos adquirindo ao largo da evolução, chamada vontade, nós fomos desenvolvendo o pensamento contínuo, que ganha uma força energética incrível, extraordinária, que o pensamento, por ser matéria, é uma matéria altamente sutil, e por ser matéria, ela emite, na verdade, ela cria, gera, ao ser materializada, principalmente através da palavra, ela gera um campo de força que envolve o objeto das nossas cogitações, dos nossos interesses. E isso já se torna consciente, a gente já tem um domínio do pensamento. O pensamento é a linguagem do espírito, a linguagem original que se desenvolve e que, com o aparelhamento fonador que foi desenvolvido em milênios pela lei natural, nós fomos conseguindo fazer com que a comunicação se materializasse através da palavra. A palavra vem carregada, ela expande sentimento e com ondas mentais que, repetimos, criam um campo de força e envolve o objeto das nossas reflexões e nos envolve também, nos coloca no centro dessa onda envolvente. Por essa razão, ao lado dos gestos, ao lado do olhar e até mesmo na tentativa clara de saber ouvir, nós carregamos forças energéticas vivas. E, nesse sentido, é que a palavra é o verbo criador. Nós temos alguns exemplos, dados, inclusive, pelo André Luiz, diz ele lá, o bruxo, para usar uma figura de alguém envolvido no mal, aí, o bruxo, ele endereça vibrações deprimentes para quem ele quer endereçar. Já o sacerdote emite raios mentais enobrecidos para envolver a criatura nos pensamentos do bem. O médico cria um clima favorável com as suas palavras, para envolver a tentativa de restauração da criatura. Já o professor estimula o aprendizado e gera novas imagens na criatura para que ele possa ter melhor e mais profundo conhecimento. Isto é efetivamente o que a espiritualidade chama de um dínamo complexo emitindo matéria mental, que é a nossa mente. A mente não é o cérebro, gente. A mente é uma propriedade do espírito, do ser espiritual. Propriedade essa que ele vai utilizar exatamente como um dos instrumentos de evolução. Não é por outra razão que nós temos ensinamentos extraordinários legados por esse farol incrível de conhecimento, filósofo, crístico, cientista da alma, médico da alma, amorável Mestre Jesus. O que é que disse Jesus a propósito do uso da palavra quando necessitado de se manifestar a respeito? Ele disse coisas muito simples, na verdade. A boca fala do que o coração está cheio. Há uma sequência de informações de Jesus anotadas lá por Mateus, lá no capítulo 15, maravilhoso, extraordinário. E Jesus vem e complementa. Ele primeiro diz, a boca fala daquilo que o coração está cheio. Nós devemos entender, queridos irmãos, que quando ele fala de coração, de boca, está falando de boca mesmo. Quando ele fala de coração, ele está falando de intimidade, de interior, de espírito, de caráter interior. Porque o coração é simplesmente um órgão do corpo fisiológico, mas que em toda época, em todos os tempos, ele foi um símbolo, uma simbologia de centro das emoções, não é isso? Mas olha o que Jesus complementa a propósito do assunto. Não é o que entra pela boca que faz o homem imundo, mas é o que sai da boca. Isso é que faz imundo o homem. E essa colocação de Jesus era porque ele era admoestado que pessoas estavam comendo, até sem lavar as mãos, e se refestelando em lugares aí públicos. E Jesus complementava claramente
E isso ecoa para nós até hoje. O que sai da boca procede do coração, e isso é que contamina o homem. Porque do coração procedem, olha só a gradação que Jesus estabeleceu. Porque do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, a prostituição, os furtos, os falsos testemunhos e as blasfêmias. Não é assim que nós começamos essa nossa alocução? Do que é que a gente anda falando? Estamos falando lá de maledicência, estamos falando de xistes, de mentiras, de piadas. Curioso, eu até há pouco tempo participei, e eu acho que vocês já também participaram muitas vezes, participei de um velório, e começa tudo muito bem no velório, as pessoas vêm, alguns fazem uma prece, outros elevam o pensamento, mas, gente, não dá meia hora, já tem alguém colocando na boca coisas absolutamente impróprias, em desrespeito à família, desrespeito às pessoas que estão presentes e desrespeito ao desencarnante. E aí, como nós dissemos, já é um campo de força, e isso se multiplica, esse dínamo complexo envolve as outras criaturas, a gente, de repente, fica indignado que diversas pessoas estão entrando nesse clima. E a palavra é clima mesmo, clima fluídico mental. É matéria, o pensamento, e, portanto, ele cria esse clima envolvente para as criaturas. Mas a gente volta a Jesus, essa criatura crística que, apesar da admoestação que ele nos falou do que a boca fala, do que o coração está cheio, ele vem e faz uma recomendação muito simples mesmo. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Só que ele completa. Porque o que passa disso é de procedência maligna. Aí já entra, o que passa disso já entra, eventualmente, naquelas colocações que ele admoesta, que a boca fala do que o coração está cheio. É óbvio que a boca pode falar do que o coração está cheio de coisa boa também. Quando nós falamos originariamente do que é que a gente estava falando, de coisas absolutamente procedentes, coisas envolventes, coisas de consolação, de esperança. É óbvio que sim. Me vem à mente uma fala de Emmanuel, lá no Palavra de Vida Eterna, se não nos enganamos. Ele diz, se você não tem algo a dizer, ele usa uma expressão curiosa, em louvor da bondade, sabe o que tem que fazer? Cala-te. Cala a boca. Fica, na verdade, calado, que com isso você produz um sentimento. Ao refrear um pensamento negativo, nós já estamos entrando em conexão com um pensamento, uma sensação, um sentimento de tranquilidade, de serenidade e de equilíbrio. E, portanto, estamos também envolvendo, aí fazendo um campo de força positivo, envolvente para as outras criaturas. A prece, então, no estágio em que nós nos encontramos, nós ainda estamos precisando verbalizar a prece. E não há nada de errado nisso, não. Não há nada de errado. Ao contrário, ao tentar verbalizar a prece, nós estamos com o nosso pensamento verticalizado à criação, à geração de um pedido de socorro. Perceberam, todos nós percebemos, de que um grande percentual, eu vou ousar falar 90% da prece é um pedido, ou são pedidos, e é justo que seja. É justo, sim. Porquanto, mesmo Jesus, quando nos legou a prece dominical, a prece do Senhor, o Pai Nosso, quando ele nos legou, a série toda inicial, tirando a louvação, que é a comunicação com o Criador, tudo o resto é pedido. Porque mesmo Jesus, e hoje nós nos conscientizamos disso, nós somos de criaturas ainda num estágio que necessita de socorro, necessita de amparo. E, portanto, pedir não é, aspas, pecado, não é alguma coisa imprópria. Ao contrário, é uma atitude de submissão,
É uma elevação interior para pedir socorro. E alguém vai dizer o seguinte, e a vibração? A vibração é uma prestação de socorro, absolutamente nobre, extraordinária. Lá no final da prece, depois que nós pedimos, é que nós agradecemos. Sabe, gente, encontrei na literatura Machado de Assis, que não era espírita, mas era espiritualizado, criatura nobilíssima da literatura nacional e agora internacional, reconhecido internacionalmente, ele tem, e eu tenho que acompanhar para não falsear com a palavra, ele disse, a prece é a escada misteriosa de Jacó. Lembram-se da história da escada de Jacó? Os degraus da elevação, quanto mais nós vamos nos elevando, nós vamos subindo para chegar a um patamar tal de contato, inclusive, com a espiritualidade. Aí não estou falando nada de espírito puro, não, que isso está muito bem lá para frente, mas de elevação espiritual, para ter contato com amigos espirituais que podem nos auxiliar e querem nos auxiliar e que entram em conexão. E essa escada, na verdade, é a gradação da sintonia. Sintonia quer dizer mesma frequência. Entrarmos em frequência de conexão com a espiritualidade. E ele diz, então, a prece é a escada misteriosa. Misteriosa porque está lá no Evangelho, lá no Velho Testamento. Misteriosa de Jacó. E ele diz, por ela sobem os pensamentos ao céu. E por ela descem as divinas consolações. Que maravilha extraordinária. Quando nós elevamos o nosso pensamento numa prece, seja ela daquelas que a gente já decorou, mas que a gente sabe interiorizar, mas principalmente aquelas saídas do âmago da gente, em que nós formulamos o pedido de socorro antes do agradecimento, ela, sem dúvida nenhuma, o pensamento, por ser energia viva, ele vai subir. Não há um único pensamento, numa única palavra que se perca em lugar nenhum. Ela irá para o contexto onde nós estamos dirigindo. É igual o som. Até mesmo hoje a ciência não fica procurando aí sons de outros mundos. Sabem por quê? Porque qualquer som emitido em qualquer lugar da criação do universo maravilhoso, extraordinário, de bilhões, de trilhões de estrelas, qualquer som emitido, ele vai uma hora encontrar o lugar definitivo dele. O pensamento é assim. Aliás, o pensamento, diz a espiritualidade hoje, e a ciência está por admitir, embora não seja do objeto dela, o pensamento é a mais veloz coisa para a gente poder ficar no terra a terra que existe. A física dizia que era a luz, que caminha a 300 mil quilômetros por segundo, pois o pensamento é muito mais. Se ela caminha, a luz caminha a 300 mil quilômetros por segundo, significa que ela deverá caminhar para chegar a um determinado ponto a 300 mil quilômetros por segundo, portanto, ela vai percorrer um espaço. O pensamento emitido e captado na mesma onda, na mesma sintonia, ele é captado instantaneamente. Como ele é matéria também, matéria altamente essenciada, haverá um tempo, mas é imensurável, sem dúvida nenhuma. Me recordo agora, para a gente sempre ter presente das coisas que vai falar, das coisas que vai pensar e verbalizar, de um ditado árabe que diz: cura-se a ferida causada por uma espada, mas é incurável aquela que faz a língua. E é verdade. É verdade. A palavra falada, lembra-se como a pedra atacada, a onda na água, ela vai. Ela se solta efetivamente, ela vai em frente e ela gera esse campo de força no qual nós também nos envolvemos. Amigos, a gente vai analisar consequências que algumas atitudes que alguns de nós se surpreendeu no passado, mas com a graça do entendimento da maneira como o Espiritismo nos adverte de que nós devemos fiscalizar os nossos pensamentos e, claro, a verbalização dele, as nossas palavras. Vamos ver aí, por exemplo, a mentira. A mentira criada pela criatura, ela
sintoniza de tal maneira o chamado animismo, de sorte que a criatura acaba repetindo constantemente uma determinada mentira e gera, lastimavelmente, algo chamado como auto-obsessão. Uma mentira dita tantas vezes, por quem diz principalmente, acaba acreditando que ela seja uma verdade. E, por essa razão, é que gera uma verdadeira auto-obsessão. E como nós abrimos uma janela para uma conexão, para uma sintonia com espíritos que estão na mesma faixa de pensamento, eles acabam estimulando. É isso mesmo. É isso mesmo. Sustenta essa mentira porque vão todos acreditar em você. Vejam a profundidade das consequências de uma mentira. E um pensamento de inveja. De inveja, ele gera uma imagem destrutiva. Porque a inveja embute nela um julgamento. E normalmente de natureza inferior. Já perceberam que criaturas acompanham, inclusive, gestos para demonstrar a sua inveja? Vamos aqui até teatralizar um pouco. Quantas vezes nós vimos uma pessoa encontrar a outra e diz o seguinte: nossa, que gravata linda que você está, fofo. Nossa, pronto. O gesto, o olhar, o pensamento e a palavra estão carregados de um julgamento, de inveja, alguma coisa como dizendo o seguinte: eu não tenho uma gravata igual a essa e, portanto, eu vou acapar, eu vou deteriorar com a imagem do outro. Viram só? Um pensamento. E as invejas são simples, às vezes, são coisinhas simples que a gente gostaria de ter no mundo. Ai, Deus do céu, a maledicência. A maledicência, ela é construída pelo espírito. Ela não é simplesmente um ato imediato nem nada. Ela é um defeito. Ela não é um vício. Vício é alguma coisa adquirida na encarnação e assim como você adquire, pode, na verdade, largar. O fumo, o tabagismo, você admite, acaba fumando e um belo dia sabe que aquilo traz problema pulmonar e você acaba deixando e por várias razões e, portanto, é um vício. Agora, o defeito não. O defeito é construído ao largo do tempo. E a maledicência, ele é uma das mais sérias construções. E, portanto, a maledicência também é um julgamento, nos envolve dentro desse contexto aí. Ah, o André Luiz, que maravilha. Essa espiritualidade linda, maravilhosa, nos faz pensar sobre todos os assuntos. Não bastasse Jesus vir e dar esse banho em todos nós. Vem o André Luiz e diz lá uma frase incrível: antes de maldizer da vida alheia, mais vale uma santificada e providencial faringite. Ou seja, para evitar, a gente pensa, mas consegue evitar através de uma afecção na faringe, consegue evitar que ela seja materializada, que ela saia e atinja outras criaturas. Embora, gente, o pensamento já ocorreu. Ainda o progresso está por se fazer, porque a gente não conseguiu dominar o pensamento. Não verbalizou, mas não conseguiu verbalizar o pensamento. E, como Jesus contava alguma história, nós temos uma pequena história apenas para dizer, envolvendo uma criatura extraordinária, Chico Xavier, humano, uma criatura humana como nós. E aborrecido, porque abria lá um encontro da noite do encontro evangélico e estava sozinho, ele e o cachorro. E ele não teve a mínima dúvida. Ele diz: a partir de hoje eu não vou mais convidar ninguém. Vou fechar as portas e faço sozinho. Ele pensou isso. E esse pensamento foi captado na mesma hora pela, então, sua mãe na matéria, Maria João de Deus, desencarnada, obviamente, que legou obras extraordinárias. E ela veio e passou para a mente do nosso querido Chico, dizendo o seguinte: olha aqui, toda vez que você pensar em julgar alguma criatura, e antes da atitude de julgamento, você deve ingerir a água santa. E deixou em branco.
E o Chico, mas não tem mais nem menos. Maria João de Deus deixou por conta dele. Ele não teve a mínima dúvida. Terminou, fez a sua prece, tal, logo de manhã, foi à igreja e falou, eu acho que a água santa deve ser essa daqui, que estava lá naquela piazinha batismal lá. Aí ele foi pegar com uma caneca, ele falou, água santa, vou levar comigo para tomar. Aí chegou um sacristão e disse, não mexe aí não. Isso aqui não é água santa, não, senhor, isso aqui é água benta. Isso a gente utiliza por ocasião do batismo, por ocasião das missas. O senhor não vai pegar nada, não. Ele saiu, meio desaguado, saiu, atravessou a rua e foi na farmácia. Foi falar lá com o seu Manuel da farmácia. Seu Manuel, eu queria saber o seguinte, se aqui na farmácia, porventura, existe algo chamado água santa. Ele falou, não, aqui nós temos a água oxigenada. Se servir para alguma coisa. Não, nada de oxigenada. Eu queria, é para tomar. É para tomar. Olha, não sabemos de nada disso. Olha, perguntou em tudo quanto é lugar e ficou decepcionado. Na noite seguinte, ele, do mesmo jeito, sozinho, querendo saber o que acontecia, evocou a sua mãe, Maria João de Deus, e ela prontamente disse, pois não, meu filho. Ele falou, olha, procurei em tudo quanto é lugar e não achei a tal da água santa. Ela falou, meu filho, olha para a sua esquerda, dentro da casa espírita. Está vendo ali? Tem uma moringa. Tem muitos de vocês que não sabem o que é moringa. É uma talha de barro onde as pessoas colocam a água para ficar fresca. Isso se usava muito no passado, antigamente. Hoje em dia tem aparelhos, tem coisas desse tipo. Ela disse, ali está a água santa. Você vai e pega meio copo daquela água santa e quando surgir a vontade de falar alguma coisa com relação ao julgamento de uma pessoa, você dá um gole, mas não engole, não sorve. Segura até passar a vontade de falar da vida alheia. É isso aí, é o sim, sim, não, não, que Jesus recomendava para nós. Eu acho que nós podemos pegar para alegrar um pouquinho. É alegrar, mas é de uma recomendação profunda. Conhecem Casimiro Cunha? Casimiro Cunha é um espírito que legou várias quadrinhas. Ele era perito, ele era um poeta perito em quadrinha. Aquelas coisinhas bem simples, falando de tudo que pode existir na vida. Pois é, ele desencarnado foi psicografado pelo Chico lá e num livrinho chamado Gotas de Luz, e lá de setembro de 1999, ele legou para nós uma quadrinha que a gente fechará esse nosso encontro aqui. Preciso ler. Meu amigo, se desejas paz crescente e guerra pouca, ajuda sem reclamar e aprenda a calar a boca. Muita paz a todos nós. Eis o poder da palavra. Obrigado. Gabriela, muito obrigado. E usando do poder da palavra, assim como nós abrimos com uma prece para harmonizar o ambiente, nós faremos uma prece agora de agradecimento. Inicialmente, pedimos ao Pai o auxílio dos amigos espirituais, o auxílio do amorável Mestre Jesus e o auxílio dele mesmo, Pai de misericórdia, para que nos mantivesse tranquilos, serenos, mansos e pacíficos para realizar a nossa tarefa. Mas agora que sabemos que temos o concurso de todas essas maravilhosas entidades, verdadeiros faróis espirituais que nos conduzem nos nossos caminhos da evolução, para agradecer, principalmente ao Pai da vida, que nos propiciou ao largo desses milênios a elaboração do corpo material, que propiciasse a emissão dos pensamentos. E só esperamos que com essas lições todas, e em especial as lições do amorável Mestre Jesus e da espiritualidade sincera, clara e precisa, que nós interiorizemos esses pensamentos, interiorizemos esses conhecimentos, para que possamos cada vez mais e mais trilhar na estrada do bem. Porque o bem suplanta o mal em toda e qualquer situação. E se nós plantarmos o bem dentro de nós,
nós estaremos evitando de que as palavras e os nossos pensamentos não sejam direcionados exclusivamente para a evolução espiritual nossa e de toda a humanidade. Permita-nos, Senhor de misericórdia, que consigamos levar cada um de nós para os seus lares, para os seus locais de trabalho e de convívio social, os fluidos que houvermos recolhidos da espiritualidade nesta nossa reunião, embora virtual, porém, com certeza absoluta, fluídica em todos os sentidos. Muito obrigado, Senhor. Despede-nos em paz. Gabilan, muitíssimo obrigado pelas suas palavras. Foi uma noite belíssima, grandes lições que você nos trouxe hoje, e com certeza vamos tê-lo novamente aí em breve, né? Com certeza, mais uma bela lição, como sempre você nos trouxe. Gratidão, Gabilan. Muito obrigado, fiquem com Deus todos e até a próxima vez. Obrigado. Pessoal, uma boa noite a todos e até a próxima, até amanhã, se Deus quiser. Bom descanso a vocês. Boa noite, Gabilan.